Eita, friozinho bom que tá hoje, né? Seja bem-vinda, chega pra cá, vamos começar adorando esse Deus. Enquanto mais gente, né, que Deus vai mandar pra cá, vamos louvando o nome dele, adorando esse Deus que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor me ama. Vamos trocar você por Senhor? Vamos lá? Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas o teu olhar. Eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção. E as sombras e dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. O meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, recostar a nossa cabeça no peito de Jesus e ali no silêncio, ali no meu secreto, orar e ouvir Ele falar comigo. Você tem entrado no seu secreto? Você tem escutado a voz do Senhor? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã,
Obrigada por esse dia, ó Deus, que o Senhor nos permitiu acordar, ó Deus, e vivê-lo. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Aquiete, ó Deus, o nosso coração nesse momento e que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco, ó Pai, através dessa palavra. Que ela seja cirúrgica, ó Pai, que ela venha, ó Deus, tirando toda a trave dos nossos olhos. Em nome de Jesus, Pai, aquiete o nosso coração, aquiete a nossa mente. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo, que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Teu Espírito Santo venha falar, ó Deus, através da minha boca nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, silencie tudo que não pertence ao Senhor e que o Senhor, Pai, venha com a Tua presença santa, ó Deus, invadindo, ó Deus, os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso carro, seja onde estivermos, ó Deus, nesse momento. Que a Tua presença seja real, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só trocar nossa musiquinha. Como que foi a semana? Espero que tenha sido uma semana muito abençoada. Uma semana vencida, né, de lutas vencidas. E você viu o nosso tema aí hoje? Pois é. Como que tá aí? Tá questionando muito Deus? Vamos parar de duvidar de Deus? Te convido a entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele pode fazer por você. Então pare de duvidar. Pare de duvidar. Então, vamos lá para o nosso tema. Minha garganta ainda não está 100%, então vai dar umas falhadinhas aí, mas fique em paz aí que vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir ir até o final, em nome de Jesus. Mas e aí? Eu quero saber de você, o que você tem achado desses momentos aqui, né, na presença do Senhor, você que tem acompanhado. Inclusive quero deixar um abraço para Lloyd. Deus abençoe muito a sua vida. Eu sei que, né, você me disse que está acompanhando aí, não está ao vivo, mas acompanha, né, no horário que dá certo para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa. E eu queria saber de vocês, se vocês quiserem deixar no meu direct lá, algum comentário, algum feedback, né? Vamos dizer assim, do que você tem achado. Se você quer algum tema específico para a gente estar comentando aqui, pode deixar lá que eu vou te ouvir, né? Eu vou ler, vou te ouvir e eu vou colocar na presença do Senhor para que eu possa trazer no momento adequado aqui para nós. Eu tenho certeza que vai ser bênção, que vai edificar muito as nossas vidas. Então, eu queria te ouvir para que esse trabalho, né, continue fluindo, continue, né, não é meu, é do Senhor, então que Ele continue fazendo a vontade dEle, né, nesse cantinho aqui, e não a minha vontade. Então deixa lá, eu vou estar lendo depois, tá joia? Então nós já estamos aí no mês de junho, né? Desejo a vocês um mês abençoadíssimo, cheio da bondade e da graça do nosso Pai. Então abra seu coração, esteja sensível à voz dele, não se distraia. A distração tem nos roubado da presença do Senhor, então não se distraia. E permita que a presença do Senhor, ela encha a sua vida, seu lar aí, seu trabalho. E que Ele venha com paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? E entregue tudo nessa manhã nas mãos do Senhor. Deixa Ele estabelecer aí as suas raízes. Se encha da palavra e esteja pronta o suficiente para frutificar. Então lembre-se que as raízes, elas sempre devem ser mais profundas, né, do que
aparenta por fora, do que a copa que ela tem, né, por fora, que é o que nós vemos. Na verdade, ela tem que ser mais profunda, é aquele no escondido, né, onde nós não vemos. Que você possa estar nesse lugar enraizada no Senhor. Então, não perca seu tempo tentando provar quem você é. Sabe por quê? Existe uma verdade aqui. Quando você precisa se provar, é porque você não é. Mas quando você passa pelo processo e atinge aí um nível de maturidade, você não precisa se provar. Sabe por quê? Porque você é. Então esteja no caminho, deixa Deus te forjar, deixa Deus te amadurecer, deixa Ele te posicionar. Então esteja no caminho, esteja no caminho. Então bora para a palavra, que hoje eu quero compartilhar com você e eu quero dizer que você tem muito valor. Você tem muito valor. Você é muito especial para Deus e Ele ouve as suas orações. Ele não deixa nenhuma passar batida. Ele colhe as suas lágrimas. Ele está vendo tudo aí do outro lado. Assim como Ele vê aqui na minha vida também. Então, descubra o seu valor no Senhor. Se você está com a identidade ferida, se você está perdida, descubra quem você é no Senhor. E eu já descobri. Sou filha amada do Pai. E deixa Ele cuidar de você. Saia de cena, deixa Ele entrar aí. Para de sofrer, para de questionar, para de duvidar de Deus, para de duvidar de quem Ele é na sua vida. Para com isso. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Abacuque 1. Hoje a gente vai dar uma passeada aqui no livro de Abacuque. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Pronto, aí do outro lado. Abacuque 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 e depois somente o versículo 13b, a parte B. Quando você abre, você sabe o que significa Abacuque? Significa lutar e abraçar. Olha só, vamos entender sobre isso daqui um pouquinho. Então vamos lá, Abacuque 1, de 1 a 3. Vamos lá? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Vamos lá no 13b? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que aquele? Olha só. A dúvida, ela existe 3 fases e eu quero compartilhar com vocês essas fases. Então, a primeira fase é a fase da pergunta. É a fase da pergunta. Eu duvido que Deus vai fazer alguma coisa. Eu duvido. Deus não vai fazer nada. Duvido que Ele faça. Que Ele faça algo para mim. Vários questionamentos começam a invadir o nosso pensamento. Os nossos olhos, né? Como disse Abacuque aqui, os nossos olhos vê violência. Os nossos olhos vê o que é mal. E nós trazemos isso para dentro de nós e muitas vezes nós não sabemos digerir, né, da maneira certa. E isso começa a gerar algo ruim aqui dentro. Nós não conseguimos processar, então gera algo ruim aqui dentro. E os nossos olhos, né, diante de tanta
vendo aí tanta violência, tanta injustiça, tanta maldade, tanta destruição, né? Enfrentamos lutas no nosso dia a dia, conflitos, e de repente percebemos que Deus está em silêncio. Sabe aquele silêncio que te incomoda? Parece que você ora e não acontece nada. Deus está em silêncio. E nós ficamos como Abacuque. Olha aqui no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei. Senhor, tem violência, o Senhor não vem me salvar. E o livro aqui de Abacuque inicia, né, com o profeta questionando Deus sobre o motivo de tanta opressão e tanta injustiça. Se a gente olhar a nossa volta hoje, né, não tá diferente aqui, né, desse sentimento aqui de Abacuque. Mal sabe ele o tanto que piorou, né? Então, quando você lê, né, Abacuque todo aqui, ele vai nos ensinar que a missão de Deus ela encara a vida real. Não tem como fugir disso. Sabe, existe sim a presença do mal, existe sim as distorções da mentira, mas quem permanece compromissado com a verdade e com a esperança serve ao Deus justo e ao Deus vivo. Ele é vivo, ele continua agindo nas nossas vidas. Às vezes você acha que Deus só falava com o pessoal lá né? De muitos e muitos anos atrás. Não. Ele é o mesmo. Ele continua falando hoje. Ele continua fazendo hoje. Então, quero que você tenha isso em mente. E a verdadeira vocação profética não se rende aí a jogos de poder, a manipulação, a idolatria. Se existe isso, aqui sim você foge. Peça a Deus sabedoria e discernimento sobre essas coisas. Né? Até tem uma frase que fala assim, não sei quem fala isso, não me lembro aqui, mas tem que fala assim, vai para a igreja mais próxima da sua Bíblia. Né? Se você não congrega, passe a congregar, mas busque aquela que fala da Bíblia. Talvez a que está mais próxima da sua casa, ela não anda dentro da verdade bíblica. Então busque aquela que está falando a verdade. Então se há joguinhos aí de manipulação, de poder, de idolatria, cai fora. Cai fora, não fica. E o que vemos aqui através de Abacuque é que Deus, ele nos permite expressar nossos sofrimentos. E glória a Deus por isso, né? Porque nós precisamos, né? Nós precisamos ter alguém em quem confiar e expressar o que nós sentimos. E Deus, ele tem um senso de justiça na qual nós não somos capazes de compreender. Porque o nosso padrão de justiça é bem diferente da justiça dele. Também glória a Deus por isso, né? E o fato aqui é que nessa fase, né, do questionamento, estamos sempre querendo entender. E tem coisas que Deus deixou aqui que não é pra gente entender mesmo, não. Porque coisas ruins, a gente sempre fica naquela assim, né? Por que coisas ruins sempre acontecem com pessoas boas? Já questionou isso daí? O fato é que a pergunta não muda nada na nossa vida, mas a resposta sim. A resposta tem o poder de mudança. E o que é bom é que Deus nos permite fazer perguntas. Porque quando nós perguntamos para Ele, Ele vem com a resposta certa. A resposta que aformoseia o nosso rosto, como diz a Bíblia.
E bom que Ele está sempre atento às nossas necessidades. E quero te dizer que existe sim um propósito na dor. Tá doendo aí? Tenha certeza que Deus tem um propósito para essa dor. Lembre-se, tem um propósito para essa dor. Então ore, fale, Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Eu vou conseguir vencer isso, eu vou conseguir chegar lá. Abre comigo lá em 2 Coríntios. Só marca aí Abacuque. Vamos marcar? Porque a gente vai voltar pra cá. Fica mais fácil pra gente depois. Então marca aí. 2 Coríntios 12. Deixa eu ver aqui, eu não deixei marcar. Gente, minha garganta tá muito ruim. O interessante é que é só quando eu tô vindo pra cá. Toma conta, Jesus. Ai, Deus. Mas seguimos. 2 Coríntios 12, 7 e 8. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui o espinho na carne serviu para que ele não se tornasse uma pessoa arrogante, ou achasse, né, ou que ele se achasse superior por causa da revelação que ele recebeu. E esse versículo também nos mostra que nós podemos expor as nossas dores para Deus, que nós podemos abrir o nosso coração. E aqui, vemos aqui, né, tanto Paulo, né, quanto Abacuque, que a gente já leu, nos ensina a expressar. Mas tem uma coisa interessante que eles fazem. Eles também nos ensinam que é necessário parar para ouvir a resposta do Senhor. Quem pergunta, quer resposta. Mas se você não para de falar, se você não para ouvir, talvez a resposta até venha e você não perceba. Você continua insistindo na pergunta e Deus está assim, filha, a resposta está aqui. Ó, fecha a boquinha, escuta. Nós queremos sempre falar, pedir, mas não paramos para ouvir. E olha o que Deus diz para Paulo no versículo 9. Então, ele me disse, olha o que o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus diz para mim e para você nessa manhã: ei, o meu poder se aperfeiçoa na sua dor. Olha o que Deus nos diz nessa manhã: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza. A graça dele nos basta. Ela é suficiente. Nós temos que ter isso em mente, que a graça do Senhor nos é suficiente. E aqui eu entro na segunda fase, que é a fase da esperança. A disposição do Espírito, né, que induz a espera, que a espera, né, que alguma coisa há de se realizar, que alguma coisa vai suceder. É o tempo de espera, ou seja, eu tenho certeza que algo vai acontecer, que Deus vai fazer algo em meu favor. E eu quero que você volte lá em Abacuque. Vamos voltar lá, marcou aí? Abacuque, volta aí comigo. Agora nós vamos ler lá no capítulo 2. Abacuque 2, 3. Vamos ler? Diz assim:
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, estamos no caminho da espera. É porque existe um tempo designado, né? Então, isso quer dizer que tem um tempo certo, que existe um tempo marcado para que isso aconteça, né? Para que algo aconteça. E quando a gente entende esse ponto, nós conseguimos vencer os inimigos da espera. Existem os inimigos da espera. E quais são eles? Primeiramente, a paciência. A paciência. Já que estamos inseridos na cultura do imediatismo, né? Estamos mergulhados aí em tantas e tantas tecnologias, é tudo muito rápido. Então nós nos tornamos impacientes em relação à espera. Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar. E o segundo são os nossos sentimentos. Eles são instáveis. Cheios de ansiedades e pode até nos enganar. E agora nós vamos lá para Filipenses 4:7. Não precisa abrir aí agora não. Eu vou ler para você aqui. Eu vou ler acho que na NVT que eu coloquei aqui. Diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente onde? Em Cristo Jesus. Nós precisamos ter, né, a nossa paciência e os nossos sentimentos guardados em Cristo Jesus. Uma mente tranquila. Nós aprendemos que não devemos pedir paciência para o Senhor, né? Porque senão logo vem com uma provinha, né? Pra gente fazer, pra ver se a gente é paciente mesmo, né? Peça graça. Peça graça que aí dá tudo certo. Não vem prova, pelo menos. Mas precisamos ter paz no nosso coração, ter paz na nossa mente. A paz de Deus é um sinal para continuarmos. Se há paz, é como se Deus estivesse te falando, tá ok. É isso daí, segue em frente. E mesmo que haja, né, esses inimigos da espera, esperar é caminhar. E aqui eu poderia citar outros inimigos, porque às vezes eu tô falando aqui desses inimigos que partem de nós mesmos. Quando eu não sei esperar, quando eu não sei o que sentir e eu começo vou lá na primeira fase, eu fico questionando. Então aqui eu tô falando de mim, mas existem também os inimigos que estão de fora. Às vezes você recebe uma palavra do Senhor e você compartilha com alguém, mas aquele alguém não viu, não recebeu aquela ordem, não teve a mesma visão que você. E ele não vai compartilhar do mesmo sentimento, que ele vai falar assim, gente, ela tá doida? Não existe isso. E aí vai jogar um balde de água fria em você. Então, existem os inimigos, né? Do lado de fora também, as vozes, vamos dizer assim, que nos tira do foco, que nos distrai. Deus está falando uma coisa, mas você está ouvindo a voz da fulana, a voz do Beltrano, né? Enquanto você deveria estar acreditando no que o Senhor falou para você. E é um desafio eu falar essa palavra aqui agora de manhã. Falei, Deus, eu preparei ontem pela manhã. E quando eu estava preparando e eu fui vendo, né, o que o Senhor foi colocando, o rumo que foi tomando, eu falei, Deus, é isso mesmo. E à noite eu tive uma reunião com o grupo do devocional e não sei por que tomou essa mesma direção e foi difícil até comentar algumas coisas, porque elas não teve a mesma visão que eu tive, né? Então, assim, eu falei, meu pai, compartilhar, vocês vão entender.
compartilhar sobre isso é um desafio para mim. Porque eu sei o que eu vivi em Deus. Eu sei o que eu passei em Deus. Sei que muitos não acreditam em sonhos. Eu já disse aqui para vocês que eu já até perdi amizades por isso. Porque eu fui contar que eu havia sonhado com uma pessoa, né? Que estava acontecendo algumas coisas e a pessoa disse que eu dormi de barriga cheia, que não era nada daquilo, que eu estava equivocada, que eu estava reproduzindo coisas que eu tinha visto no meu dia. Então, assim, é muito complicado compartilhar promessas que nós recebemos, porque as pessoas, muitas pessoas não acreditam. Ainda mais, né, da minha... eu sou presbiteriana, então, assim, o presbiteriano ele é um pouquinho mais cético em relação a isso. Então, se não acredita, não tem problema, né? Respeita a opinião do outro, da mesma maneira que eu respeito quem não acredita. Mas para mim é tão real o que Deus faz, que mesmo que se eu não quisesse acreditar, seria impossível. Seria impossível. Deus, meu Deus, Ele vive, Ele continua fazendo, Ele continua fazendo. E Ele age onde Ele quer, na vida de quem Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser, Ele não usou uma jumenta. Então Ele usa quem Ele quiser, independente da vida que a pessoa leva. Que é um exemplo maior que Paulo, de onde Deus tirou Paulo. E meu Deus, quando eu leio, né, as cartas de Paulo, eu falo, meu pai, como assim? Consegue entender? Ele não está morto lá na cruz, gente. Não está. Ele não está mais lá. Ele está vivo. Ele age. Ele age. E mesmo que esses inimigos, essas vozes, sabe, elas venham, elas não podem nos paralisar. Eu fiquei com medo de falar sobre isso hoje, vou ser bem sincera. Mas isso não pode me paralisar, porque eu sei o que Deus falou comigo. E eu não posso me calar. E esperar é caminhar. Então, quando estamos esperando, nós temos que continuar caminhando. E esses inimigos não podem nos paralisar. A palavra nós temos. Então, o realizar cabe ao Senhor e não às vozes contrárias. Eu já tive que caminhar muitas vezes na contramão, porque muitos não entendiam. Mas Deus tinha falado comigo e eu entendia. E cabia a mim obedecer e não aos outros. Muito menos eu obedecer à voz dos outros, mas à voz do Senhor. Mas a voz do Senhor. E com isso, eu quero contar um testemunho rapidamente. Se eu contar, gente, são muitos testemunhos que eu tenho relacionados a isso. Mas eu quero contar um hoje. Eu nunca falei, né, sobre isso aqui. No ano de 2000, eu conheci, né, o meu esposo no aniversário da sobrinha dele. E assim, a minha turminha, né, passou a pegar no meu pé, que eu tinha gostado dele, e na minha cabeça, até então, eu pensava assim, tipo, nada a ver, não tem nada a ver. Mas elas ficavam, né, foram dias e dias elas pegando no meu pé, né, não sei o que, você gostou dele e tal, né. E elas não paravam, né, até que começou, assim, um sentimento que eu né, que eu não tinha noção, que eu não esperava. Mas aí eu comecei a orar. Eu comecei a orar e pedi para Deus que Ele fizesse a vontade dele, não a minha vontade. E não vou dar muitos detalhes hoje, mas durante esse tempo, né, passou um ano
E eu tava orando, né, para que Deus fizesse a vontade dele. E Deus usou uma pessoa. E essa pessoa, né, usada por Deus, me disse que aquela pessoa que eu estava orando há um ano, eu não tinha nem noção, né, desse tempo que eu estava orando e jejuando. Eu jejuava pela conversão dele. Ele não era crente. E ela me disse que Deus estava preparando essa pessoa para mim, mas que tinha um tempo determinado para acontecer. Que ele estava preparando, mas que não era o momento, que era para eu esperar, que ele estava preparando. Beleza, fui para casa, né, com aquela palavra. Mas eu sempre aprendi que quando nós recebemos uma palavra profética, a gente tem que vir para a palavra de Deus aqui também, porque se vem do Senhor, Ele vai confirmar aqui. Se vem de Deus, do coração de Deus, Ele confirma. E eu fui com o coração, sabe, aberto para ouvir o que Deus tinha para mim naquele dia. Então, quando eu fiz a oração, pedi para que Deus me mostrasse na palavra. Quando eu abri Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Então aqui, quando Deus confirmou na palavra, eu levei um susto. A gente pede, mas a gente não está preparado para a resposta, né? Então, eu me apeguei, né, a essa palavra. E eu falei, tudo bem, Deus, no tempo do Senhor, eu espero no tempo do Senhor, enquanto isso o Senhor vai me moldando, né? E faça a tua vontade. E nós somos falhos, né? Então, no meu ponto de vista, parece que estava demorando, que estava tardando, né? Porque depois que eu recebi essa palavra, foram mais 2 anos de oração, de entrega, que eu entregava nas mãos do Senhor. Eu nunca pedi, falei, Deus, eu quero. Não, eu orava e entregava. Se for da vontade do Senhor. Mas ainda demorou 2 anos para que essa palavra se cumprisse na minha vida. Mas eu sei que foi no tempo certo de Deus, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus, o Kairos de Deus, né? Então, o tempo determinado por Ele é o tempo certo, Ele sabe todas as coisas. E hoje eu percebo que foi o tempo certíssimo. Ele precisava me moldar também. Ele precisava preparar o meu coração. Eu era muito jovem, eu era adolescente ainda quando eu recebi essa palavra, acho que uns 14 anos. Então, assim, Deus sabia, Ele precisava preparar meu coração. E eu acredito que nesse tempo também Ele preparou muito o coração do Juliano também. E eu precisava, né, dessa maturidade. E hoje entendo que foi muito necessário. E esse tempo nos forjou e já estamos juntos aí há quase 20 anos. E Deus me deu essa fase da esperança, essa segunda fase, né? Embora os que sabiam ao meu redor, né, que eu compartilhei com algumas pessoas, tinha algumas pessoas lá no monte com a gente que ouviu, então tinha algumas pessoas que sabiam. E essas pessoas, elas, nossa, eu digo que de certa forma acabaram um pouquinho comigo. Porque como elas não entendiam, elas falavam, isso é profetada, né? Olha meus inimigos da espera. Por isso que eu falo que tem um inimigo de fora também, não é só interno, não é só aqui na gente. E chegavam em mim e diziam, olha, Deus não usaria aquela pessoa para falar com você. Aquela pessoa, ó, ela vive em pecado. Aquela pessoa, ela Deus não usaria aquela pessoa para falar com você. Olha o julgamento. Apontou, né? Apontou a vida dela. Às vezes ela nem estava em pecado, mas a pessoa estava lá, né?
firme e forte, falando que ela estava. E as pessoas falavam isso pra mim, às vezes eu chorava, às vezes vinha um pouquinho de dúvida, eu falava, Deus, mas será? Aí vinha a palavra na minha mente. E meu coração acalmava, meu coração estava em paz. Acho que foi por isso, porque eu sempre estava com o meu coração em paz. E então eu tinha a profecia, mas eu também tinha a confirmação pela Escritura. Eu tinha a confirmação pela Escritura. E sabe o que foi mais interessante? Que Deus surpreendeu todo mundo. Eu não estava doida, como alguns diziam. E então eu orei, né? Como eu falei, teve a parte sim do questionamento. Mas eu também ouvi. A resposta veio e me trouxe esperança. E aqui eu já compartilho com você a terceira fase que Deus me levou, que foi a fase do abraço. Aqui é quando, podemos dizer assim, que é quando a esperança ela se materializa. Olha só o que diz Abacuque 3, de 1 a 3. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Então, aqui ainda fala, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas eu quero fixar com você aqui no decurso... Perdão, perdi aqui. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Então, a oração, ela vem com o fluir da presença do Senhor. E aqui, ele ativa, né, na memória do povo aqui, ele renova a esperança, ele traz aquilo que dá esperança. E nesses 2 anos, né, Deus sempre trazia à minha memória aquilo que me dava esperança. Então, ele aviva, ele traz renovo, sabe, assim, o avivamento do compromisso com Deus. Precisamos aprender, né? O Billy Graham tem uma frase que diz assim, faz de novo, Senhor. Quando eles passaram por uma onda de avivamento, ele orava e pedia, faz de novo, Senhor. Nós precisamos experimentar essas coisas diante do Senhor. Então, precisamos pedir, faz de novo, Senhor. E você não tem noção quão maravilhoso é viver uma promessa do Senhor. E aqui nós sentiremos o abraço do Senhor. Sabe como? Hebreus 12, de 1 a 2, eu vou ler que também está na versão NVT. Diz assim, através do amor de Jesus por nós, suportando a cruz, aqui temos então uma injeção de ânimo, né? Através do amor de Jesus por nós, suportando a cruz. Temos uma injeção de ânimo. E assim como Jesus, nós também chegaremos no nosso propósito. Nós também alcançaremos o alvo. Alcançaremos o alvo. Então, suporte a sua cruz, está pesado? Continue. Jesus nos dá ânimo, ele venceu. E ele prometeu estar conosco todos os dias, nos ajudando, dividindo conosco a carga. Abacuque 3, falei que a gente ia dar uma passeada por Abacuque, né? Abacuque 3, 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O silêncio de Deus, ele não é um sinal de ausência, mas de uma obra perfeita. Enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ele realiza uma obra perfeita. Então, traga à memória o que te dá esperança e abrace. Porque vai chegar um momento
do que Ele prometeu se realizar. Assim como aconteceu comigo, chegou o momento daquilo se realizar. Então Deus ele trabalha. Nós não estamos vendo, mas Ele está trabalhando. Aí nesse momento, Ele está trabalhando no que você está passando. Talvez você está duvidando, você está questionando. Saia dessa primeira fase. Venha para a segunda fase e espere no Senhor. Porque Ele diz, há um tempo determinado. E não falhará. Se tardar, esperam. Porque certamente virá. Assim como veio na minha vida. Não é porque meu casamento foi projetado por Deus, né? Que vamos dizer que nós estamos livres de aflições, que é um mar de rosas. Não, não é assim. Nós somos humanos como qualquer outro, passamos por tudo como qualquer outro. E são fases que nós passamos que nos amadurece, que nos faz crescer. Então, sim, Deus surpreendeu muita gente. Muitos, né, que diziam que era impossível. Aí, e quero comentar com vocês que quando estávamos com 6 meses de namoro, Deus converteu o coração dele. Então, eu não casei em julgo desigual. Minha mãe até falou assim, olha, presta atenção, porque não casar com julgo desigual não dá certo. Falei, mãe, se Deus falou que Ele está preparando, eu acredito que Ele vai fazer a obra completa. Ai, foi perfeito, porque Ele fez. Não dependia de mim, mas dependia da ação do Senhor. E ainda que, né, isso mostra o nível de maturidade que nós adquirimos. Ainda que, se Deus disser sim, amém. E se Ele disser não, amém também. Temos que ter isso aqui, né? Em mente, temos que ter maturidade para receber a resposta do Senhor. Fez pergunta? Tenha maturidade para receber a resposta do Senhor. Ele sabe do nosso amanhã e Ele traz livramento e proteção para a nossa vida através do não. Se Ele disse sim, é porque Ele já viu tudo lá na frente. E Ele fala, vai, tá tudo certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E mesmo assim, Ele sendo não, mesmo assim eu me alegrarei. Posso até chorar, mas levanto dali e me alegro por saber que Deus continua cuidando de mim. Então não se apegue, sabe, em cumprir as expectativas dos outros. Se eu tivesse me apegado no que o povo tinha falado, né? Talvez eu não estaria casada há quase 20 anos. Então Deus tem uma linguagem específica para cada filho, para cada filha. Ele tem a maneira certa de falar com você. Ele também usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Não duvide disso. A profecia que eu recebi, as pedradas que a moça levou. Deus mostrou que Ele usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. Não me importava como estava a vida dela, o que me importava era que Deus usou ela para falar comigo. E Deus foi fiel comigo. Finalizo te dizendo, não deixe as pessoas roubar a sua paz. Gente, porque se tem um trem para roubar a paz da gente, são essas pessoas que vêm com palavras, né, com balde de água fria. Isso rouba a nossa paz. Então não ande na neurose aí de tentar suprir as expectativas que ela tem a seu respeito. Peça a Deus graça, força. Sabe por quê? Porque isso adoece, isso traz depressão, ansiedade, te tira do lugar do propósito e te impede de andar no caminho que o Senhor tem para você.
Deus vai te pedir para andar na contramão. As pessoas vão te criticar. Não vão concordar com você. Algumas vão até se ofender, vão achar ruim. E por isso, deixa pra lá, não se ofenda com as reações delas. Porque elas não sabem o que Deus falou pra você. Então não se preocupe com elas. Quem recebeu a palavra? Você. Então continue. Eu tô aqui hoje pra te dizer, continue. Não desanime, não desista. Se veio como ofensa, chora, põe pra fora e fala: Deus, me ajuda a sair desse lugar. Eu sei o que o Senhor falou pra mim, eu sei o que o Senhor me disse. Continua, continua. Ouça a voz do Senhor, porque Ele sim tem expectativas a seu respeito, e essas sim são reais. Tenha compromisso com o Senhor, ande na palavra dEle. E o que Ele está te pedindo aí hoje já está dentro da sua capacidade. Fique atenta. Ele vai mostrar para você nesses dias. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele é vivo. Ele continua falando aos nossos corações. Ele continua fazendo sinais e maravilhas. E Ele continua usando quem Ele quer, a hora que Ele quer. Não duvide disso. E pare de duvidar do que Ele tem para fazer na sua vida. Saia desse lugar de dúvida e venha para um lugar de esperança, venha para um lugar de conforto. E que Ele te leve ao cumprimento do propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Paizinho, peço ao Senhor que o Senhor blinde a minha vida nesse momento. Blinda a minha casa, blinda a vida do meu esposo, dos meus filhos. Nos cubra com teu manto e nos proteja, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. E sobre cada vida que aqui está, sobre cada vida que vai passar aqui, ó Deus, para ouvir essa mensagem do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, blindando a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos não só falar do Senhor, mas que possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, assim como diz a Tua palavra, uma vida abundante. Que nós possamos viver, ó Deus, como as pessoas aqui da Bíblia, dos antepassados, ó Deus, que provava da presença, ó Deus, do quão real o Senhor é, dos milagres que o Senhor ainda realiza nas nossas vidas. Muitas vezes falamos isso da boca para fora, mas não acreditamos, ó Deus, porque não temos experiências com o Senhor. Então, ao invés de criticar, ó Deus, que nós possamos viver a nossa experiência no Senhor. O Senhor sabe que muitas vezes eu peço, ó Deus, para aquelas que duvidam que o Senhor dê experiência para elas. Então, faça isso. Ai, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos entrar na presença do Senhor e mergulhar, ó Deus. Mergulhar na Tua palavra, mergulhar no Teu amor. Obrigada por me fazer entender, ó Deus, o que o Senhor diz a mim. Por me fazer enfrentar, ó Deus, tudo acreditando na palavra que o Senhor tem para mim. E não o que as pessoas pensam que tem para mim. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por falar comigo de uma maneira tão especial. E que o Senhor venha falar ao coração de cada uma nessa manhã. Fale ao coração delas de maneira especial, como o Senhor fala comigo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que tudo que eu fizer, ó Pai, seja de acordo com a Tua vontade. Que tudo que as minhas irmãs fizerem, seja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos da fé, nos permita viver a fase da esperança.
Que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O mundo está tão ruim, está tão violento, está tão difícil. Oh, Pai, vem sobre nós. Venha sobre o Rio Grande do Sul, Deus. Em nome de Jesus, vem com tua graça, vem com teu favor, vem com teu amor, vem com misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Venha sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas debilidades. Em nome de Jesus, traz consolo, traz paz que excede todo entendimento, traz vida. Em nome de Jesus, proteja as crianças, livre-as, ó Deus, de abusos, livre-as, ó Deus, de todo mal, de pessoas más. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja com cada uma das crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, proteja-as, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada por esses momentos, ó Deus, que passamos na tua presença. Obrigada por sentir tão forte, ó Deus, a tua presença na minha vida, nesse lugar. E eu sei que o Senhor também já invadiu, ó Deus, o quarto, a sala, a cozinha, o trabalho, de todos que estão ouvindo. Obrigada por tudo. Entrego nas tuas mãos, ó Deus. Essa live, ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Consagro ao Senhor. Continue fazendo a tua vontade, Pai. Me dê ânimo, me dê força para estar aqui. Coloque as palavras no meu coração, na minha boca. E não deixe falar por mim mesmo. E que o Senhor venha transformar, curar não só a mim, mas a todos que passarem por aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar aqui. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. E que esse testemunho sirva de ânimo aí para você. E abrace essa mensagem de esperança e te motiva a buscar a resposta que você tanto precisa em Deus. Basta você parar para ouvir. Combinado? Te espero aqui na próxima terça, às 8h07 da manhã. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem também. E eu vou deixar a live salva aqui também lá no canal do YouTube. Um grande abraço, fica com Deus e até semana que vem. Um beijo no coração.